Ele entrou no restaurante de mãos dadas com sua namorada, mas bastou um olhar para congelar. Lá estava ela, sua ex, grávida, servindo mesas. O que aconteceu em seguida ninguém poderia imaginar. Era uma sexta-feira quente, dessas que o ar parece mais grosso e tudo demora a passar. Eduardo tinha acabado de sair de uma reunião estressante na empresa. Ele era o tipo de cara que todo mundo reconhecia. Terno alinhado, barba feita, relógio caro e um olhar que parecia sempre calcular tudo à sua volta. Apesar de ser milionário, aquele dia ele decidiu fazer um programa simples. Vanessa, a namorada, tinha sugerido almoçar em um restaurante mais humano, como ela dizia. Queria mostrar no Instagram que eles também sabiam viver como gente comum. Eduardo não estava com cabeça para isso, mas foi. Já fazia tempo que ele estava desconectado de tudo, até do próprio sentimento. Desde que terminou com Ana, 8 meses atrás, não teve mais um segundo de paz, mas escondia isso de todo mundo. Fingir era mais fácil. O restaurante era pequeno, de esquina, com janelas abertas e cheirinho de comida caseira. Simples, mas acolhedor. Tinha gente rindo, falando alto, garçons apressados. Eduardo entrou com Vanessa de mãos dadas, mas mal prestava atenção nela. A cabeça estava longe. Ainda assim, ele forçou um sorriso quando ela pediu para tirar uma selfie dos dois. Ele sorriu, ela postou, colocou uma legenda de casal feliz e seguiram para a mesa. Sentaram perto da janela. Foi aí que tudo congelou. Eduardo girou a cabeça, procurando o garçom, mas seus olhos pararam em outra direção. E quando pararam, não conseguiram sair mais dali. Ana, ela estava ali, andando com um prato na mão, uniforme simples, cabelo preso, suando no rosto, mas com o mesmo jeito que ele nunca esqueceu. Só que tinha uma diferença, uma enorme diferença. Ela estava grávida. Barriga grande, visível. O mundo pareceu parar naquele momento. Eduardo sentiu o estômago afundar, uma pressão no peito que tirou até o ar. Ana, a mulher que ele amou como nenhuma outra e que desapareceu da vida dele sem explicação, agora estava grávida, servindo mesas, e ele não sabia de nada. Vanessa continuava falando. Falava do feed, da luz da janela, do vestido que ia usar num evento à noite. Eduardo só ouvia um zumbido ao fundo. Não conseguia prestar atenção em mais nada. O olhar dele seguia preso em Ana, que ainda não tinha o visto. Ele tentava entender. Como assim? 8 meses. Era mais ou menos o tempo desde o término. A cabeça dele começou a fazer contas, a ligar pontos. Será? Não, não podia ser. Ou podia? Ana virou na direção dele. Os olhos dos dois se encontraram. Foi rápido, mas intenso. Ela parou por um segundo. Parecia que tinha levado um choque também, mas logo desviou o olhar e seguiu o caminho, como se não tivesse acontecido nada. Eduardo engoliu seco. Sentiu um nó na garganta. Queria levantar, ir até ela, perguntar tudo agora, mas ficou ali, travado. Vanessa percebeu. Baixou o celular, olhou para ele e perguntou se estava tudo bem. Eduardo deu um sorriso amarelo e disse que era só o calor, que tinha dado uma tontura. Ela não se convenceu, mas não insistiu. Pegou o cardápio e começou a comentar os pratos. Eduardo fingia ouvir, mas a cabeça dele estava num turbilhão. Ana voltou a passar, agora mais perto. Ele conseguiu notar os olhos dela, que estavam diferentes, cansados, um pouco tristes talvez. E a barriga? Impossível não notar. Era o que mais o mexia com ele. Aquilo mexia em um lugar que ele não sabia mais que existia. Eduardo começou a lembrar da última vez que viu Ana. Foi uma briga feia. Ele estava pressionado com o trabalho. Ela queria atenção. Discutiram. Ele disse coisas que não devia. Ela saiu da casa dele e não voltou mais. Sumiu de tudo. Bloqueou ele em tudo. Sumiu da cidade. Ele até tentou procurar, mas depois de um tempo desistiu. Achou que ela tinha virado a página. Mas não. Ela não tinha virado a página. Estava ali, grávida. E agora, ele precisava saber se aquilo tinha a ver com ele. A comida chegou, mas ele nem viu o que foi servido. Vanessa reclamou do arroz. Disse que o restaurante era mais bonito nas fotos. Eduardo continuava mudo, olhando para o prato como se fosse um objeto estranho. Ele estava em outro lugar. Precisava de respostas. Precisava entender. Não aguentava aquele vazio no peito. Ana agora estava do outro lado do salão. Evitava olhar na direção dele, fingindo não ver.
Isso doía mais. Ele sabia que ela o tinha visto. E mesmo assim, não. Veio falar nada. Isso o matava por dentro. Eduardo respirou fundo. Não podia sair correndo dali e causar uma cena. Mas também não podia sair daquele lugar sem fazer nada. Aquela barriga, aquele olhar, tudo dizia que ele precisava descobrir a verdade. Que algo muito maior estava acontecendo ali. Vanessa pediu a conta. Eduardo não respondeu. Só levantou devagar, como se cada passo pesasse 100 quilos. Deu uma última olhada para Ana. Ela virou de costas, escondeu o rosto, e nesse momento, ele teve certeza. Alguma coisa ali estava errada, muito errada. E ele não ia sair daquela história até descobrir tudo, até entender o que ela passou, até saber de quem era aquele bebê. Mas naquele dia, ele saiu do restaurante mais perdido do que nunca, e com uma pergunta martelando o tempo todo na cabeça. Será que aquele filho era dele? No carro, o ar-condicionado parecia não dar conta do calor que Eduardo sentia por dentro. Vanessa falava, mexia no celular, ria sozinha com mensagens, e ele estava no modo automático, mãos no volante, olhos na rua, mas a cabeça completamente em outro lugar. A imagem de Ana não saía da mente dele. A barriga dela, o jeito como o olhar dela desviou rápido quando se encontraram. Tinha alguma coisa ali, e ele sabia que não ia conseguir fingir por muito tempo. Vanessa percebeu que ele não estava normal, não era idiota. Quando o carro parou no sinal, ela virou o rosto na direção dele e perguntou, com aquele tom que misturava ciúme e desconfiança. Que foi? Aquilo, Eduardo. Ele olhou de lado, forçou um sorriso fraco e respondeu. Aquilo o quê? Não me enrola. Desde que a gente entrou naquele restaurante você ficou mudo, travado. Só olhava para uma direção. Quem era aquela mulher? Ele hesitou. Pensou rápido. Podia mentir. Dizer que era alguém parecida com uma prima distante ou fingir que nem tinha visto ninguém. Mas a verdade estava batendo forte demais no peito. Era uma ex. Vanessa virou o rosto de volta para frente e ficou uns segundos quieta. Depois soltou um riso curto, sem graça. Uma ex? E justo trabalhando no restaurante que eu escolhi? Que coincidência, hein? Eduardo não respondeu. Ligou o carro de novo quando o sinal abriu e continuou dirigindo. O silêncio entre eles agora era diferente. Tinha peso. Vanessa cruzou os braços, guardou o celular e ficou olhando pela janela. A tensão dentro do carro era quase física. Chegaram no apartamento dela. Eduardo encostou o carro na frente e esperou que ela descesse. Vanessa não se mexeu. Virou o rosto para ele de novo, com cara séria. Você ainda sente alguma coisa por ela? Ele não sabia o que responder. Queria dizer que não, mas a pergunta fazia eco com algo que ele ainda nem tinha conseguido processar. A única coisa que conseguiu soltar foi: eu só fui pego de surpresa. Foi estranho, só isso. Vanessa saiu do carro sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. Eduardo ficou ali por alguns segundos, olhando pro nada, com o motor ligado, a cabeça fervendo. Voltou para casa e entrou como quem carrega o mundo nas costas. Tirou o relógio, largou a carteira em cima da bancada e se jogou no sofá. Acendeu a TV, mas não prestava atenção em nada. Mudava de canal como quem busca por algo que nem sabe o que é. A imagem de Ana voltava como um filme preso no looping. O rosto dela, o jeito que andava, o olhar e principalmente aquela barriga. Ele se levantou de repente e foi até o armário. Puxou uma caixa velha que guardava coisas do passado, fotos, lembranças, cartas antigas. Lá no fundo, achou uma foto dos dois juntos, sorrindo, deitados na areia de uma praia. Foi um fim de semana qualquer, mas que agora parecia ter acontecido numa outra vida. Ele segurou a foto com força. 8 meses. Ele ficou repetindo esse número na cabeça. 8 meses desde o fim. E a barriga dela parecia estar por aí também. O tempo batia. A conta fazia sentido. A madrugada chegou e ele continuava acordado. Pegou o celular e ficou olhando para a lista de contatos. Ana não estava mais ali. Ele tentou digitar o nome dela, mas nada aparecia. Ela tinha mesmo apagado tudo. Sumiu da vida dele com vontade. Pensou em mandar mensagem por outro número, mas não sabia nem se ela usava o mesmo chip. Pensou em ligar para o restaurante, mas achou que seria estranho demais. Ainda não era hora. No dia seguinte, acordou cedo sem ter dormido de verdade. Passou o dia inteiro no trabalho, mas não rendeu nada.
Assinava coisas sem ler direito, dava respostas vagas, desviava os olhos de todo mundo. Quando perguntavam se estava tudo bem, ele só dizia que era cansaço. Na hora do almoço, foi para a sala de reuniões e ficou sozinho, olhando pela janela. Seu sócio, Gustavo, entrou de surpresa e percebeu o clima. Você tá estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Eduardo pensou em inventar algo, mas acabou dizendo: ontem eu vi uma pessoa que achei que nunca mais ia ver. Gustavo franziu a testa. Eis. Eduardo fez que sim com a cabeça. E ela estava grávida. Gustavo abriu um pouco os olhos, surpreso. E... você acha que... Não sei, cara, mas o tempo bate. Gustavo encostou na mesa e ficou em silêncio por um momento. Você precisa saber. Eduardo olhou pro amigo. Eu sei. No fim do dia, voltou para casa, tomou um banho gelado, vestiu uma roupa simples e sentou de novo no sofá. O celular vibrava com mensagens de Vanessa, mas ele não abria. Não queria falar com ela agora. Não sabia nem o que sentia mais. Estava cansado, confuso, inquieto. Aquela cena no restaurante virou uma espécie de tatuagem na mente dele, e por mais que ele tentasse, não dava para ignorar. O silêncio dele agora não era só falta de palavras. Era um grito preso por dentro. Ele precisava fazer alguma coisa, mas não sabia por onde começar. Eduardo acordou no meio da madrugada suando, com o coração acelerado. Tinha sonhado com Ana. No sonho, ela estava chorando, com a barriga grande, e segurava uma carta nas mãos. Tentava falar algo, mas a voz não saía. Ele acordou com um aperto no peito que não deixava ele respirar direito. Levantou, foi até a cozinha, bebeu água direto da garrafa e ficou parado no escuro, olhando pro nada. Ali, sozinho na cozinha, ele se pegou lembrando de tudo. Não só do fim, mas do começo, de como tudo foi intenso. Ana era diferente. Não era só bonita. Tinha uma leveza, uma alegria simples que fazia tudo parecer mais fácil. Eles se conheceram num sábado à tarde, num parque onde ele costumava correr. Ela estava deitada na grama, lendo um livro e comendo biscoito recheado. Ele tropeçou perto dela e quase caiu. Ela olhou, deu risada, ofereceu biscoito e foi assim que começaram a conversar. O primeiro encontro foi num barzinho com música ao vivo. Conversaram por horas. Eduardo contou coisas que nunca tinha contado nem para os amigos mais antigos. Ana ouvia com atenção, fazia perguntas. Não ficava checando o celular toda hora. Isso mexeu com ele. Depois desse dia, não se desgrudaram mais. Passaram a se ver quase todos os dias. Ela morava num kitnet simples, cheia de plantas na janela e desenhos nas paredes. Ele começou a dormir lá direto, mesmo tendo um apartamento de luxo com vista para a cidade. Ali, com ela, era mais real. Tomavam café em caneca descascada, viam filme na tela do notebook e riam das coisas mais bobas. Mas as diferenças começaram a aparecer com o tempo. Ela queria mais presença, mais tempo juntos. Ele estava sempre ocupado, sempre no celular resolvendo alguma coisa da empresa. Ela se sentia em segundo plano, e dizia isso. Ele se defendia, dizendo que trabalhava para garantir um futuro bom para os dois. Ela falava que só queria o presente, que se o agora não fosse bom, o depois não ia importar. A discussão que mudou tudo aconteceu numa noite comum. Eduardo chegou tarde, cansado, e Ana estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto esperar. Tinha feito um jantar simples, deixado a comida quentinha no fogão, mas ele nem tocou. Disse que já tinha comido num evento de negócios. Ana explodiu. Eu passei o dia pensando nesse jantar, e você nem se importou. Ana, pelo amor de Deus, eu estava trabalhando. Não é por mal. É sempre isso. Eu sou o mal entendido da sua vida. Eu sou a que não entende a pressão. E você acha que viver só de carinho vai pagar as contas? Ela olhou para ele com um desgosto que ele nunca esqueceu. Não é sobre dinheiro, Eduardo. É sobre estar aqui. Você não tá mais aqui. Você só existe no seu mundo. Ele pegou as chaves com raiva e saiu batendo a porta. Passou a noite fora, num hotel qualquer, só para não ter que encarar. No dia seguinte, quando voltou, ela tinha ido embora. Tudo dela tinha sumido. Nenhuma carta, nenhum bilhete, nada. O silêncio foi o fim. Ele tentou ligar, mandar mensagem, tudo bloqueado. Tentou contato com uma amiga dela, mas a resposta foi curta. Ana precisa de tempo. Respeita. Depois disso, ele travou.
Enterrou o assunto como se não tivesse mais volta. Voltou a trabalhar feito louco. Começou a sair com outras mulheres, até conhecer Vanessa. Mas nenhuma delas fazia ele esquecer Ana. Só ocupavam o espaço por fora. Por dentro, tudo ainda era dela. E agora ela tinha voltado. Ou melhor, ela sempre esteve ali. Ele que não sabia. E estava grávida. A conta fechava. A dor no peito crescia cada vez que ele pensava nisso. No domingo à tarde, ele resolveu fazer algo que evitou por meses. Abriu o armário, puxou uma caixa com fotos antigas e coisas que guardou deles dois. Tinha bilhete de cinema, papel de bala que ela escreveu "Te amo", até um guardanapo com a letra dela, dizendo: "Seu sorriso é meu lugar favorito." Ele passou os dedos por aquilo tudo como se estivesse tocando em vidro quebrado. Tudo ali era uma lembrança que agora parecia ter sido arrancada do fundo do peito. Pensou em como teria sido se aquela briga não tivesse acontecido, se ele tivesse comido o jantar, se tivesse falado que ela era importante, se tivesse deixado o celular de lado por uma noite. Pensou em 1000 jeitos que a história podia ter tomado, mas o fato era um só. Ela tinha ido embora e agora estava de volta, de um jeito que ele nunca imaginou. Eduardo levantou do chão, jogou a caixa de volta pro armário e fechou com força. Não adiantava mais remoer o passado. O que precisava agora era entender o presente. Se aquele bebê era dele, ele tinha que saber. E se fosse, ele não ia fugir. Mas antes de fazer qualquer coisa, precisava de um plano. Um jeito de se aproximar sem assustar Ana. Um jeito de mostrar que ainda se importava, mesmo que tivesse demorado demais para perceber. Naquela noite, deitou na cama sem sono de novo. Só que dessa vez, não estava vazio. Estava decidido. Eduardo acordou cedo, sem despertador. Tinha dormido mal de novo, mas diferente das noites anteriores, agora tinha uma decisão tomada. Não dava mais para esperar. Ele precisava falar com Ana, olhar nos olhos dela, ouvir da boca dela tudo aquilo que o estava consumindo por dentro. A dúvida sobre o bebê, o sumiço dela, o motivo real de ter ido embora. Tudo. Vestiu uma roupa simples, algo que passasse despercebido, sem chamar atenção. Nada de relógio de luxo ou camisa cara. Queria parecer um cara comum, pelo menos naquele momento. Não queria que ela achasse que ele estava ali para pressionar ou para mostrar algo. Era só ele, tentando entender o que ainda não fazia sentido nenhum. Pegou o carro, foi em silêncio até o restaurante. No caminho, pensava em tudo o que podia acontecer. Será que ela ia se recusar a falar? Será que ia ficar com raiva? Será que tinha alguém na vida dela agora? Será que ia dizer que o filho era dele mesmo? Ou pior, que não era. Chegou lá um pouco antes do horário de pico. O lugar estava começando a encher, mas ainda dava para enxergar tudo. Parou do outro lado da rua por alguns minutos, observando. Ela estava lá, de novo com um uniforme simples, cabelo preso, barriga cada vez mais aparente. Andava com cuidado, mas ainda com aquele jeito leve que ele lembrava. Respirou fundo e atravessou a rua. Entrou no restaurante tentando manter a calma, mas por dentro estava uma bagunça. Sentou na mesma mesa do outro dia, como se aquilo fosse ajudar de alguma forma. Ana demorou alguns minutos para perceber que ele estava ali. Quando viu, travou. Ele notou. Ela desviou o olhar e continuou andando como se não tivesse visto. Mas ele sabia que ela tinha. Eduardo levantou devagar. Foi até o balcão onde ela estava pegando um copo de suco. Ficou parado ali, esperando que ela olhasse. Quando finalmente levantou os olhos e o encarou, ele falou: "Eu só quero conversar. 2 minutos. Sem gritos, sem cobrança. Só quero entender." Ana ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixo para ele. Parecia medir se valia a pena. Então soltou um suspiro e disse: "Me espera ali fora. 5 minutos." Ele saiu pela porta dos fundos e ficou num beco estreito, perto da saída de serviço. Estava quente, abafado, mas ele nem sentia. Estava suando, mas era mais nervoso do que calor. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Ana apareceu logo depois, com a mão apoiada nas costas e o rosto fechado. Parou a uns 2 metros de distância. Eduardo não sabia por onde começar. Ficou encarando ela por um instante. O silêncio entre os dois era pesado. Até que ele soltou: "Esse bebê é meu?" Ana olhou para ele com um misto de dor e raiva. Mexeu os lábios para responder, mas segurou. Depois de alguns segundos,
Falou: eu não sei se você merece saber agora. Aquilo doeu, mas ele não se abalou. Eu não tô aqui pra brigar. Só quero a verdade. Você sumiu, me bloqueou, desapareceu. Eu achei que você não queria mais nada comigo. E agora, isso. Ela cruzou os braços. O olhar dela ficou firme. Eu te bloqueei porque você me machucou. Porque você fez eu me sentir invisível. Não foi só uma briga, Eduardo. Foi o jeito que você deixou de olhar pra mim muito antes daquilo. Ele baixou a cabeça, sentindo o peso de tudo. Depois, levantou de novo. Eu errei. Eu sei disso. Mas você devia ter me contado. Eu tinha o direito de saber. E eu tinha o direito de ter paz. De ficar longe de você. Enquanto tentava me recompor. E quando eu descobri que estava grávida, já era tarde. Por quê? Por que não me mandou uma mensagem? Um bilhete? Qualquer coisa? Ela apertou os olhos. Ficou alguns segundos calada. Depois soltou devagar. Porque alguém viu a mensagem que eu escrevi pra você. E apagou. Antes de eu conseguir te mandar. Eduardo franziu a testa. Como assim? Quem apagou? Ana hesitou. Passou a mão no cabelo, nervosa. Depois respondeu. Leandro, o gerente aqui. A gente se conheceu logo. Depois que eu saí da sua vida. Ele viu a mensagem no meu celular antes que eu enviasse. Me convenceu de que era melhor deixar pra lá. Disse que você nunca ia assumir nada mesmo. Que você tinha outra. E eu acreditei. O nome soou como um soco. Eduardo ficou alguns segundos sem reação. Aquilo era mais do que ele esperava ouvir. Muito mais. Você tá com ele? Ana olhou pra baixo. Estive. Por um tempo. Mas as coisas mudaram. Não é mais como antes. Eduardo deu um passo pra frente. E agora? O que? Você quer? Ela levantou os olhos. A voz saiu baixa, mas firme. Agora eu quero terminar essa gravidez em paz. Quero criar meu filho longe de confusão. Longe de grito, de cobrança. Se você quiser mesmo fazer parte, vai ter que provar. Porque palavra, pra mim, hoje, não vale nada. Ele assentiu com a cabeça. A voz falhou um pouco, mas ele conseguiu dizer: eu vou provar. Ana virou as costas e entrou de novo no restaurante. Eduardo ficou ali parado, no beco, com o coração acelerado e a cabeça fervendo. As peças começavam a se encaixar, mas ao mesmo tempo, novas dúvidas surgiam. Agora não era só sobre o bebê, era sobre Leandro, sobre o que ele queria, sobre o quanto ele tinha influenciado tudo e sobre o que ainda podia fazer. Eduardo ainda estava parado atrás do restaurante quando escutou um barulho seco de porta batendo. Virou o rosto por instinto e viu um cara vindo na direção dele com passos firmes. Era alto, forte, barba por fazer e a camisa do restaurante suada e grudada no corpo. O olhar era direto, pesado. Tinha raiva nos olhos. Leandro, o que você tá fazendo aqui? Ele perguntou, seco, sem rodeio. Eduardo não respondeu de imediato. Só ficou ali, encarando. Já sabia quem era aquele cara. Não só o gerente do restaurante, mas o mesmo que tinha apagado a mensagem de Ana. O mesmo que se meteu na história deles quando ele nem fazia parte. Eu vim falar com a Ana. Só isso. Eduardo respondeu, tentando manter a calma. Leandro deu um passo para frente. Os dois estavam perto o bastante para que qualquer um que passasse achasse que ia sair briga. Ela tá trabalhando. Você tá atrapalhando. E tá incomodando. Ela saiu aqui para falar comigo. Se ela não quisesse, não teria vindo. Ela tem coisas mais importantes para pensar agora. Um filho para cuidar. E não precisa de alguém que só aparece quando quer saber se é pai. Aquilo bateu forte. Eduardo fechou a mão, mas respirou fundo. Não ia cair na provocação. Ainda. Eu errei com ela, eu sei. Mas ela tem o direito de me dizer o que tá acontecendo. E eu tenho o direito de saber se aquele bebê é meu. Leandro deu uma risadinha debochada. É engraçado como aparece esse instinto de pai só quando vê a barriga, né? 8 meses sem procurar. Agora quer bancar o herói? Eduardo deu um passo para trás. Sabia que se ficasse ali mais 2 minutos ia acabar socando aquele cara. Mas ele não ia resolver nada na base da raiva. Então apenas respondeu. Não tô aqui para discutir com você. Tô aqui por ela. E pelo bebê. Se isso te incomoda. Problema seu. Virou as costas e saiu andando, deixando Leandro ali parado, com o rosto travado de ódio. Eduardo sentia o sangue fervendo, mas tentava respirar fundo. Andou até o carro, entrou, ligou o motor e ficou com as 2 mãos no volante, apertando forte. Tinha algo errado naquele cara. Não era só ciúme, era outra coisa.
Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir de novo. As palavras de Leandro rodavam na cabeça dele. E mais do que isso, o modo como ele se impôs, como se fosse o dono da situação, da Ana, da história toda. Tinha algo estranho ali. Na manhã seguinte, decidiu ligar para um velho contato. Marcelo, um ex-colega da época da faculdade que virou detetive particular. Eduardo já tinha usado os serviços dele antes, para casos empresariais. Era discreto, confiável e rápido. Marcou de encontrá-lo numa padaria afastada. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre um cara chamado Leandro. Ele disse direto. Ele trabalha como gerente num restaurante pequeno. Quero saber tudo. Histórico, passagens, processos, ex-namoradas, dívidas, tudo. Marcelo fez uma anotação rápida no bloquinho sujo de café. É pessoal? Eduardo olhou para ele firme. É muito pessoal. Enquanto isso, Ana estava no restaurante tentando manter a rotina, mas era difícil fingir normalidade. Depois da conversa com Eduardo, o coração dela parecia batendo mais forte. Não sabia se era medo, raiva ou outra coisa. Talvez tudo junto. Leandro ficou o dia inteiro estranho. Olhava de canto, não sorria mais, não puxava papo, só ficava controlando os passos dela, como se quisesse marcar território. No fim do expediente, ele a esperou do lado de fora. Não disse boa noite. Não perguntou se ela estava bem. Só soltou. Ele vai voltar aqui? Não sei, respondeu Ana seca. Se voltar, você não vai falar com ele. Eu te avisei que esse cara não presta. Vai só te machucar de novo. E você vai continuar decidindo o que eu posso ou não posso fazer? Leandro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois mudou o tom, tentando soar mais calmo. Eu só tô tentando te proteger. Eu te ajudei quando você mais precisou. Lembra disso, né? Ajudar não dá direito de controlar ninguém. Ela virou as costas e entrou. Leandro ficou parado ali, com o maxilar travado. O rosto dele mudava. Já não era mais o cara atencioso de meses atrás. Tinha um peso no olhar. Algo que assustava. 2 dias depois, Marcelo voltou com as primeiras informações. Eduardo ouviu tudo em silêncio, sentado na varanda do apartamento. Leandro tem histórico complicado. Já foi acusado de agressão por uma ex. O processo não foi pra frente por falta de provas. Tem dívidas com agiotas. Mudou de cidade 3 vezes nos últimos 4 anos. Trabalhou em outros restaurantes e foi mandado embora por comportamento abusivo. Eduardo ficou olhando o celular como se estivesse segurando uma bomba. E com a Ana, não achei nada oficial, mas o jeito como ele se aproximou rápido logo depois do sumiço dela é estranho. Muito estranho. Eu diria que esse cara tem um interesse que vai além de carinho. Eduardo desligou a ligação com a cabeça fervendo. Tudo fazia mais sentido agora. A mensagem apagada. A forma como Leandro tratava a Ana. O controle. Aquela agressividade disfarçada de proteção. Não era ciúme. Era posse. Ele sabia que precisava agir, mas com calma. Não queria assustar Ana, muito menos fazer ela se fechar de novo. Só que uma coisa era certa. Leandro era um obstáculo real e perigoso. Vanessa sempre teve uma boa intuição. Ela podia não saber tudo, mas sabia quando algo estava errado. E nos últimos dias, Eduardo tinha virado outra pessoa. Mais calado, mais fechado, mais ausente. Não respondia no WhatsApp como antes. Não ligava de volta, dava desculpas estranhas. E o pior, não olhava mais para ela como olhava no começo. Antes, bastava ela sorrir e ele parava o que estivesse fazendo. Agora, ela sorria e ele nem percebia. Na primeira semana, ela tentou se enganar. Pensou que era estresse, trabalho, alguma crise de empresa. Mas depois começou a juntar os sinais. O dia do restaurante foi o estopim. Ela não esqueceu o jeito que ele ficou olhando para uma mulher do outro lado do salão. Travado, ausente. E quando ela perguntou, ele disse que era só uma ex. Falou como quem tenta fechar um assunto rápido. Mas para Vanessa, aquilo não tinha fechado coisa nenhuma. No domingo à noite, ela decidiu ir até o apartamento dele de surpresa. Levava 2 taças e um vinho branco numa sacola, do tipo que ele gostava. Queria reverter o clima, quebrar o gelo. Quando tocou o interfone, ele demorou para atender. E atendeu com uma voz estranha, meio surpresa, meio desconfortável. Oi, você avisou que vinha? Surpresa. Desce, tô aqui embaixo. Eduardo demorou. Uns 3 minutos depois, apareceu. Estava com uma camiseta velha, cabelo bagunçado, olhar cansado. Quando viu o vinho, forçou um sorriso.
Que boa ideia. Mas hoje eu tô meio quebrado. Vai me mandar embora? Claro que não. Sobe aí. O apartamento estava escuro, com a sala desorganizada, algo incomum para ele. Vanessa entrou, acendeu a luz e sentiu o ar pesado. Era como se o lugar refletisse o estado dele. Sem graça, ela colocou o vinho na mesa e foi até o sofá. Ele ficou em pé, sem saber o que fazer. Eduardo, o que está acontecendo? Ele hesitou. Andou pela sala. Não respondia de cara. Nada demais. Só muito trabalho, muita pressão. Você não olha mais na minha cara. E quando olha, parece que está olhando para outra pessoa. Eduardo passou a mão no rosto. Não queria discutir, mas também não queria mentir. Disse o mínimo. Eu tô com a cabeça cheia. Não é com você. Vanessa cruzou os braços, sentada no sofá. É sobre aquela ex? Ele travou. O silêncio respondeu por ele. Eu sabia. Desde aquele dia eu senti. Você ficou paralisado quando viu ela. Eu só fiquei surpreso. Foi inesperado. Só isso. Ela tá grávida, né? Eduardo levantou a cabeça, surpreso. Você percebeu? Vanessa riu sem humor. Eu não sou burra. A barriga dela estava visível. E sua reação foi tipo um soco no estômago. Eduardo não respondeu. Ficou parado no meio da sala. Vanessa se levantou, devagar. É seu? Eu não sei ainda. Ela deu 2 passos para trás como se tivesse levado uma porrada. Então você tá mesmo envolvido nisso? Ele deu de ombros. Estava cansado de fingir. Cansado de esconder. Eu não posso fingir que nada aconteceu. Se for meu filho, eu quero saber. Não vou me esconder disso. Vanessa respirou fundo. Caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou e disse: Você é livre para fazer o que quiser, Eduardo. Mas eu também sou. E eu não vou ficar esperando enquanto você revive um passado que eu nem faço parte. Saiu batendo a porta, com os olhos cheios de raiva. Eduardo ficou ali parado, com a cabeça cheia de coisa, o peito apertado e um vazio cada vez maior. Horas depois, o celular dele apitou. Era uma mensagem de Vanessa, curta, direta. Só para você saber, se ela voltar, não espera que eu fique na plateia. Naquela mesma noite, Vanessa postou uma foto no Instagram. Estava num bar, rodeada de gente, rindo. Legenda: Quem vive de passado é museu. Os comentários eram cheios de amigos, emojis, indiretas. Eduardo viu, mas não reagiu. Só sentiu um incômodo estranho. Não era ciúme. Era o pressentimento de que aquilo ainda ia dar problema. E ia mesmo. Porque Vanessa não era só vaidosa. Era orgulhosa. E quando se sentia desprezada, não deixava barato. Guardava tudo. E se fosse preciso, jogava na cara. Ou, pior, jogava para todo mundo ver. Eduardo não era de ficar parado. Quando algo incomodava, ele ia atrás. Sempre foi assim, no trabalho, nos negócios. E agora, com a Ana. Aquilo não saía da cabeça dele. A gravidez, o jeito dela, o silêncio, o sumiço e principalmente a figura do tal Leandro. Tinha coisa ali. Ele sentia. E se tinha uma coisa que ele sabia fazer bem, era seguir os próprios instintos. Nos dias seguintes, Eduardo quase não falou com ninguém. Ignorou chamadas do sócio, fingiu que não, viu mensagens de Vanessa e até esqueceu do e-mail acumulando na caixa de entrada. Só pensava em uma coisa: descobrir o que realmente tinha acontecido com Ana desde que ela sumiu. Queria saber tudo. Onde ela esteve, com quem andou, quem era esse cara e por que parecia ter tanto controle sobre ela. A primeira atitude foi procurar por redes sociais. Pegou o nome completo dela e digitou em tudo quanto era lugar. Facebook, Instagram, LinkedIn, mais nada. Ana tinha sumido da internet como se não existisse mais, o que só aumentava ainda mais o peso daquela dúvida. Depois, começou a puxar lembranças de lugares onde ela costumava ir. Cafés pequenos, uma loja de roupas artesanais onde ela vendia umas coisas, um curso de fotografia que ela fazia por hobby. Foi em todos. Em alguns, ninguém lembrava dela. Em outros, lembravam sim, mas ninguém sabia por onde ela tinha andado nos últimos meses. Uma atendente até comentou. Ela vinha sempre aqui. Sorria muito. Um dia parou de aparecer. A gente achou que tinha mudado de cidade. Eduardo ficou ainda mais curioso. Como é que uma pessoa desaparece daquele jeito? E por que ela confiaria logo em Leandro? Um cara que mal conhecia. Ele decidiu dar outro passo. Pegou o número do restaurante e ligou, dizendo que queria agendar um jantar de aniversário.
Pediu para falar com o gerente. Leandro atendeu. Restaurante do Nando, boa tarde. Eduardo disfarçou a voz. Boa tarde, tudo bem? Eu queria ver uma data para fazer um jantar com amigos aí. Algo mais reservado. Qual seria a data? Próxima sexta. Vão umas 20 pessoas. Mas me disseram que o atendimento aí é excelente. E que tem uma funcionária chamada Ana. Ela ainda trabalha aí? Silêncio do outro lado. Uma pausa estranha. Trabalha sim. Perfeito. Me recomendaram ela. Dizem que é muito atenciosa. Será que teria como deixar ela responsável pelo atendimento? Depende. A Ana está em período mais leve por conta da gravidez. Não sei se consegue esse tipo de evento. Mas posso verificar. Claro, sem problema. Depois você me dá um retorno, tá? Meu nome é Roberto. Obrigado, Leandro. Desligou com o coração acelerado. Não queria prejudicar a Ana de forma alguma, mas precisava provocar uma reação naquele cara. Sentir o tom da voz. E o que sentiu foi firmeza demais, controle demais, e uma raiva escondida ali no meio. Tinha coisa. No dia seguinte, Eduardo ligou para o Marcelo, o detetive. Já tinha contratado ele antes para saber mais sobre Leandro, mas agora queria algo mais específico. Cara, eu quero saber se tem alguma ligação dele com a Ana além do que parece. Qual foi o papel dele quando ela sumiu? Se ele se envolveu com ela antes? Se forçou alguma coisa? Se tem histórico de manipulação? Marcelo era direto. Vou atrás. Mas isso leva uns dias. Não é fácil cavar esse tipo de informação, principalmente se ela mesma nunca prestou queixa ou não falou com ninguém. Faz o que for preciso. Só me fala se esse cara é mesmo quem tá aparecendo. Enquanto o detetive trabalhava, Eduardo resolveu fazer o que podia por conta própria. Foi até o bairro onde Ana estava morando agora. Não queria encontrá-la de surpresa. Então foi discreto. Ficou no carro, observando. Viu ela saindo de casa com uma sacola de compras, andando devagar, sozinha, sem Leandro. Ela parecia cansada, mas com um foco no olhar que ele lembrava bem. Seguiu ela de longe até a farmácia, depois até o ponto de ônibus. Não chegou perto, só observou. Era estranho fazer isso, mas ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava sentir se ela estava sendo vigiada, controlada. Por enquanto, não parecia, mas ele sabia que não dava para confiar só no que se vê de fora. No terceiro dia, Marcelo ligou de novo, e a voz dele do outro lado da linha era séria. Eduardo, você tinha razão. Esse Leandro não é flor que se cheire. Fala. Consegui contato com 2 ex-namoradas dele. Uma delas me respondeu. E contou que ele é do tipo controlador, possessivo. Começa legal, depois vira outra pessoa. Ela disse que ele já chegou a trancar ela em casa porque achou que ela ia encontrar o ex. Outra falou que ele fuçava o celular dela, apagava mensagens, manipulava até as amizades. Eduardo respirou fundo. E com a Ana? Consegui rastrear um registro de aluguel no nome dele, do mês seguinte ao sumiço dela. E o contrato tá no mesmo endereço onde ela tá morando hoje. Ou seja, ela foi morar com ele? Foi. E parece que rápido demais. Como se ele tivesse preparado o terreno. Aquilo apertou o peito de Eduardo. Ele se imaginou no lugar dela. Sozinha, grávida, sem saber em quem confiar. E um cara desse tipo oferecendo abrigo, dizendo que ia ajudar. E ela, frágil, talvez aceitando sem saber onde estava se metendo. Marcelo, eu preciso que você continue. Quero saber se ele mexe com coisa errada. Se tem rabo preso com alguém. Se ele pode ser um risco para ela. Ou pro bebê. Tô em cima disso. Eduardo desligou e ficou olhando pela janela do escritório. A cidade seguia, os carros passavam, a vida acontecia. Mas dentro dele, tudo era um caos. A única certeza que ele tinha agora era que Leandro estava no caminho por algum motivo que não era puro. E que se ele não fizesse nada, poderia ser tarde. Ana acordou com dor nas costas e um peso estranho no peito. Era sábado, dia de folga, mas a cabeça estava tão cheia que parecia que ela tinha passado a madrugada trabalhando. Ela levantou devagar, foi até o banheiro, se olhou no espelho e ficou um tempo ali, encarando o próprio reflexo. O rosto cansado, a pele pálida, os olhos fundos. A gravidez estava pesando, não só no corpo. A mente dela parecia sempre correndo, como se não pudesse parar nem por um segundo. Leandro estava na cozinha fazendo café. Ana pegou uma água e ficou em pé na porta sem dizer nada. Ele percebeu que ela estava ali e falou com um tom meio forçado de leveza. Bom dia, dorminhoca.
Dormiu bem? Ela não respondeu de imediato. Só soltou um, mais ou menos, e foi se sentar. Leandro colocou uma xícara na frente dela. Bebi café ontem à noite, disse ele, sorrindo. Fiquei pensando em você. Sonhei que o bebê nasceu. Ana não esboçou reação. Pegou a xícara e ficou mexendo o líquido como se procurasse alguma resposta ali dentro. A gente precisa conversar. Leandro parou, pegando uma faca para cortar pão. Sobre o quê? Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Sobre o Eduardo. Sobre o que está acontecendo. Sobre o que você fez. Ele soltou a faca devagar e virou de frente para ela. Eu fiz alguma coisa errada? Ela encarou ele de volta. Você apagou a mensagem que eu escrevi para ele, antes de eu conseguir mandar. Leandro desviou o olhar por um segundo. Depois voltou com aquele mesmo tom calmo que sempre usava quando queria mudar o rumo das coisas. Eu só queria te proteger, Ana. Você estava frágil, machucada. Aquele cara te fez mal, te tratou como lixo. Eu só quis evitar que você passasse por isso de novo. Não era sua decisão para tomar. Ela respondeu firme. Era minha. E você escondeu isso de mim. Me deixou acreditar que ele simplesmente me ignorou. Porque ele teria ignorado mesmo. Você acha que ele ia largar tudo e correr pra você quando soubesse da gravidez? Claro que não. Você ia ficar sozinha, igual. Ana balançou a cabeça. A voz dela começou a tremer. Mas agora eu nunca vou saber, né? Porque você decidiu por mim. Você me tirou o direito de tentar. Leandro se aproximou da mesa. A postura dele mudou um pouco. Olha o que você tá fazendo, Ana. Você tá deixando esse cara bagunçar sua cabeça de novo. Ele apareceu agora, depois de meses. E você já esqueceu quem estava do seu lado esse tempo todo? Ela se levantou devagar. Estava tremendo, mas tentou se manter firme. Eu nunca pedi pra você estar aqui, Leandro. Eu aceitei sua ajuda porque eu estava sozinha, porque eu estava com medo. Mas você não é meu dono. Eu não devo nada pra você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois cruzou os braços e falou mais baixo, com a voz carregada de tensão. Você sabe que eu te amo, né? Ela olhou direto nos olhos dele. E eu sei que amor não é isso. Leandro deu um passo pra frente. Então o que é? É correr atrás de um cara que sumiu? Que te deixou na pior? Que agora só aparece porque viu a barriga? É alguém que quer ouvir o que eu tenho a dizer, que não apaga minha voz, que não toma decisões no meu lugar. O clima entre os dois ficou pesado. Leandro andava pela sala, com as mãos na cintura, respirando fundo. Ele tentava não explodir, mas dava pra ver que estava no limite. Sabe qual é o problema? Ele falou de repente. Você não sabe reconhecer quem tá do seu lado. Quem tá aqui todo dia. Quem cuida, quem compra remédio, quem acorda no meio da madrugada quando você chora de dor. Você tá cega e vai se arrepender. Ana recuou meio passo. Aquilo não era mais só discussão. Era ameaça. Mas ela não mostrou medo. Só respondeu com a voz baixa. Se cuidar de mim for uma troca, então não é cuidado. É dívida. E eu não tô devendo nada pra ninguém. Leandro encarou ela por um tempo. Depois pegou a carteira, o celular e saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. Ana ficou ali, parada no meio da sala, com o coração acelerado e uma sensação de alívio misturada com medo. Ela sabia que aquela conversa precisava acontecer, mas também sabia que depois dela, nada mais ia voltar a ser como antes. E no fundo, talvez isso fosse exatamente o que ela precisava. Eduardo estava sentado na varanda do apartamento, olhando para o céu sem ver nada. Eram quase 8 da noite, e ele estava esperando uma ligação que podia mudar tudo. Marcelo, o detetive, tinha prometido algo concreto, algo que fosse além de relatos e fofocas, algo com prova, papel, nome e lugar. Eduardo segurava o celular como se estivesse prestes a receber uma bomba, e ela veio. O telefone vibrou, e quando ele atendeu, Marcelo foi direto. Tenho o que você pediu. Eduardo levantou, andou até a sala, fechou a porta da varanda. O coração já batia mais rápido. Fala, lembra das ex do Leandro? Consegui localizar uma delas, a Mariana. Ela topou conversar comigo por vídeo. Me passou áudios, prints e uma coisa melhor ainda. Um boletim de ocorrência. Eduardo ficou em silêncio por uns segundos. Ele já foi denunciado? Foi. Há 3 anos. Mariana fez a denúncia por ameaça e tentativa de agressão. Ela morava com ele. Descobriu que ele mexia nas mensagens, apagava conversas com amigos, controlava até a roupa que ela usava. Um dia ela decidiu sair de casa escondida e levou tudo pra delegacia.
O processo não foi pra frente porque ela desistiu depois que ele fez um acordo. Mas tá tudo registrado. Eduardo andava de um lado pro outro da sala. Você conseguiu o documento? Consegui. Vou te mandar agora. No segundo seguinte, a notificação apareceu na tela. Era um PDF escaneado, com os nomes dos dois, a descrição do caso, data, local. Eduardo leu tudo com calma, cada linha, sentindo o estômago embrulhar. A história era pior do que ele imaginava. Leandro tinha um padrão, um tipo de controle que ia crescendo aos poucos, até virar abuso real. E o jeito como ele entrou na vida da Ana se encaixava direitinho nesse mesmo roteiro. E tem mais uma coisa, continuou Marcelo. Essa Mariana me disse que ele tem um irmão mais velho, chamado Douglas. Um cara que já teve rolo com agiotagem. E os dois têm contato até hoje. Consegui ver que recentemente, Leandro transferiu dinheiro para uma conta ligada ao irmão. Tá me dizendo que ele tá envolvido com dívida de novo? Ou alguma coisa pior? Eduardo sentou no sofá e ficou olhando pro teto. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Agora não era mais suposição. Era fato. Leandro era perigoso e estava cercando Ana como um predador. Ele não podia mais assistir de longe. Na manhã seguinte, Eduardo pegou o carro e foi direto até a casa onde Ana estava morando. Não avisou, não pensou 2 vezes. Parou na frente, desceu e tocou a campainha. Esperou alguns segundos. Ela abriu a porta devagar, surpresa. Eduardo, gente precisa conversar. É sério. Ela hesitou, mas abriu mais a porta. Deixou ele entrar. A casa era simples, com sofá pequeno e uma cortina clara que balançava com o vento. Eduardo entrou devagar, se sentou e puxou o celular do bolso. Eu sei que você tá tentando ficar em paz, mas tem coisa que você precisa saber. Agora. Ela ficou em pé, de braços cruzados, esperando. O Leandro não é só um cara ciumento. Ele tem histórico de ameaça. Tem boletim. Já fez isso com outra mulher. Ana piscou, devagar. Parecia não acreditar. Como assim? Eduardo mostrou o documento na tela. Deixou ela ler. Enquanto isso, continuou. Ele apagou sua mensagem. Ele te isolou. E agora você tá dependendo dele pra quase tudo. Isso não é por acaso. Ele já fez isso antes. E eu tenho certeza que tá fazendo de novo. Ana continuava olhando pra tela, em choque. Quando terminou de ler, sentou-se devagar na poltrona. Eu não sabia disso. Ele sempre foi cuidadoso. Às vezes exagerado, sim. Mas eu achei que era só o jeito dele. Isso não é cuidado, Ana. É controle. E você precisa sair disso enquanto pode. Ela passou a mão no rosto. Parecia meio zonza. Eu tava sozinha. Ele apareceu quando eu tava no fundo do poço. Me ofereceu ajuda, comida, um teto. Eu achei que tava sendo grata. Mas agora você tá presa num ciclo. Igual a ex dele. Ele vai mudar, vai te pressionar, vai querer te afastar de todo mundo. E quando o bebê nascer, vai ficar pior. Vai usar isso contra você. Já fez antes. Ana ficou calada por um tempo. Depois levantou os olhos. Eu tô com medo. Eduardo se levantou devagar e falou com firmeza. Você não tá mais sozinha. Eu tô aqui. E vou estar até o fim. Se esse filho for meu ou não, eu vou proteger vocês dois. Mas você precisa me deixar ajudar. Ela não respondeu de cara. Os olhos estavam cheios, mas não chorou. Só respirou fundo, colocou a mão na barriga e assentiu com a cabeça. De repente, o som de um carro acelerando foi ouvido do lado de fora. Ana se levantou. Assustada, foi até a janela. Eduardo ficou tenso. É ele. Ela fechou a cortina com pressa. Ele não sabe que você tá aqui. Eduardo olhou em volta, avaliando. Decidiu sair pelos fundos. Antes de ir, tocou o braço dela. Eu vou dar um jeito nisso. Prometo. Saiu pela lateral da casa, rápido. 2 minutos depois, Leandro entrou pela porta da frente. Ana já estava sentada de novo, fingindo que lia um panfleto de supermercado. O coração disparado, a cabeça cheia. Mas pela primeira vez em meses, ela não se sentia fraca. Ela sabia, e agora tinha prova. 2 dias depois da visita à casa de Ana, Eduardo ainda pensava nela o tempo todo. Não era mais só sobre o bebê, nem sobre Leandro. Era sobre ela, sobre o que ela viveu, sobre tudo que ficou no meio do caminho entre os dois. O tempo tinha passado, mas o sentimento, não. Estava ali, quieto, mas inteiro. Ele pensou 1000 vezes antes de mandar mensagem. Escreveu, apagou, reescreveu. Até que, sem pensar demais, digitou. Posso te ver? Prometo.
Não invadir nada. Só quero conversar. Ela respondeu 15 minutos depois. Hoje às 18 horas, na pracinha da rua de trás. Quando ele chegou, ela já estava lá, sentada num banco perto de uma árvore, com uma sacola de supermercado no colo e a mão na barriga. Usava um vestido simples, tênis velho, cabelo preso num coque meio torto. Mesmo assim, ele achou ela linda. Talvez mais linda do que antes. Mais forte, mais real. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho. Quando ela levantou os olhos, ele sorriu com cuidado, como quem pisa em lugar frágil. Sentou ao lado, respeitando um espaço. Obrigado por vir. Ana deu um sorriso discreto, quase tímido. Eu que marquei, lembra? É, verdade. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho de um ônibus ao longe e um cachorro latindo preencheram o espaço. Eduardo olhou para frente e começou. Eu tô tentando entender tudo ainda, mas queria te falar algumas coisas. De verdade, sem ensaio. Ela olhou para ele atenta. Eu sei que eu falhei com você. Sei que no fim da gente eu tava distante, seco, cabeça em outro lugar. E que você sentiu isso, mas o que eu senti por você nunca foi mentira. Ela mexeu devagar na sacola no colo. Pegou uma barrinha de cereal e ficou passando o dedo na embalagem. Não respondeu. Só ouvia. Eu fiquei um tempo tentando fingir que tinha superado, que tava tudo bem, que você tinha ido embora e ponto. Mas a verdade é que você nunca saiu da minha cabeça. E quando eu te vi aquele dia, grávida, foi como se o tempo tivesse parado e me acordado de uma mentira que eu mesmo criei. Ana soltou um suspiro leve. Você seguiu em frente, Eduardo. Com outra pessoa, com outro ritmo. Eu fiquei apagada da sua vida. Eu tentei seguir, mas não consegui. E agora, vendo o que você passou com esse cara, eu me sinto um lixo por não ter estado ali quando você mais precisou. Ela olhou para ele de lado, com os olhos firmes. E por que agora? Por que não me procurou antes? Porque eu achava que você tinha ido embora, por escolha, que não queria mais saber de mim. Quando eu soube que a mensagem foi apagada, que você tentou falar comigo, me bateu um arrependimento que eu não sei nem explicar. Ela abaixou a cabeça. O vento mexia devagar nas folhas da árvore acima deles. Eu me senti muito sozinha, Eduardo. Tinha dias que eu achava que ia enlouquecer. Eu queria alguém do meu lado, qualquer um que não me fizesse sentir um peso. Aí o Leandro apareceu, me deu teto, comida, palavras. E no começo parecia certo, mas não era. Não. E eu demorei para ver, porque quando você tá no fundo do poço, qualquer migalha parece um banquete. Ele segurou o banco com as duas mãos, como se aquilo fosse impedir o coração de pular para fora. Eu não quero mais errar com você, nem com esse bebê. Eu tô aqui, do jeito que dá. E se você me permitir, eu vou estar até o fim. Ela demorou para falar. Depois soltou devagar. Eu não quero promessas. Eu não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Então me mostra. Com atitude. Sem pressa. Sem discurso bonito. Tá certo. Mas me deixa começar. Ela olhou para ele de novo. Pela primeira vez. Com menos medo. Menos armada. Começar como? Eu quero ir com você no pré-natal. A próxima consulta. Onde for. A hora que for. Ana ficou surpresa. Mexeu no vestido. Ajeitou a barriga. É daqui a 4 dias. Postinho da Vila São Lucas. 9 da manhã. Eduardo abriu um sorriso de leve. Verdadeiro. Me passa o endereço. Eu te encontro lá. Ela pegou o celular. Digitou rápido. E mostrou. Ele salvou. E outra coisa, disse ele. Eu queria levar umas coisas pra você. Coisas simples. Fralda. Leite. Vitamina. Só pra ajudar. Ela hesitou. Não precisa se sentir em dívida. Eu não sou caridade. Não é por dívida. É por cuidado. Porque você e esse bebê importam pra mim. Ana olhou pro chão. Depois pro céu. Parecia digerindo tudo devagar. Depois respondeu. Tá, mas uma sacola pequena. Nada de exagero. Ele riu. Fechado. Os dois ficaram ali mais um tempo. Não se tocaram. Não falaram de amor. Mas foi o momento mais sincero entre eles, desde que tudo desmoronou. Quando se despediram, Eduardo só disse. Eu tô feliz por esse começo. Ela respondeu com um aceno leve, quase imperceptível. Mas estava ali. A semana começou pesada. Eduardo mal conseguia se concentrar nas reuniões da empresa. Passava os dias com o celular por perto, esperando novas mensagens de Marcelo, o detetive. Já tinham descoberto coisas sérias sobre o passado de Leandro, mas ele sentia que ainda tinha algo maior por trás. Tinha uma parte da história que ninguém tinha contado, e essa parte precisava vir à tona. Na terça-feira, perto do meio-dia,
O celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. Era Marcelo. A mensagem era curta. Te ligo em 5. Você vai querer ouvir isso com calma. 5 minutos depois, o telefone tocou. Pode falar, disse Eduardo, direto. Consegui uma conversa que muda tudo. Um áudio, longo, de uma ex do Leandro que estava com ele na época em que Ana desapareceu. Como? Assim? Ele estava com outra? Não exatamente. Eles já tinham terminado, mas ainda se falavam. Brigavam, voltavam. Aquelas relações mal resolvidas. No áudio, ela conta que 1 mês antes da Ana aparecer grávida no restaurante, o Leandro já estava comentando que estava com uma mulher que ia precisar dele por um bom tempo. Eduardo ficou mudo. Ela achou estranho na época, mas não ligou os pontos. Agora, depois que eu procurei ela e expliquei a situação, ela juntou tudo. E tem mais. Ela diz que ele chegou a comentar que ia tirar proveito da situação, que era só saber jogar. Jogar como? O que ele queria? Apoio financeiro, ajuda. E segundo ela, ele chegou a dizer que a tal mulher, que agora a gente sabe que era a Ana, tinha uma ligação com um cara rico, empresário, cheio da grana. Ele não falou teu nome, mas descreveu direitinho. Tava tudo calculado. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde você ia aparecer. Eduardo fechou os olhos e encostou na cadeira. Sentiu a cabeça latejar. Ele usou a Ana. Desde o começo. Usou sim. E não foi à toa. Ele sabia do bebê. Sabia do fim do relacionamento de vocês. E se aproveitou da fragilidade dela para se aproximar. Ela precisava de ajuda. E ele entrou como se fosse o salvador. Só que, na verdade, ele estava montando um plano. Um plano que incluía você, mesmo sem você saber. Eduardo sentiu raiva. Raiva dele mesmo por ter ficado tanto tempo fora. Por não ter procurado Ana antes. Por ter deixado espaço para um cara como Leandro fazer o que fez. Eu preciso desse áudio. E do contato dessa mulher. Preciso que ela confirme isso, se for preciso. Já tô preparando tudo. Mas cuidado. Esse cara não é burro. E se sentir que tá perdendo o controle, pode fazer besteira. Eduardo desligou e ficou um tempo parado, olhando pro nada. O plano todo do Leandro começava a se encaixar. O jeito como ele se aproximou, como tomou o controle da situação, como manipulou tudo. Agora fazia sentido. E o pior, Ana nunca soube de nada. Achava que ele tinha ajudado por bondade, por empatia, quando na verdade ele já enxergava tudo como um investimento. Naquela noite, Eduardo foi até a farmácia, comprou algumas vitaminas e itens de higiene para o bebê e deixou numa sacola simples. No outro dia, foi até a casa de Ana de manhã, como tinham combinado. Ela abriu a porta ainda sonolenta, de moletom e com o cabelo preso de qualquer jeito. Bom dia, ele disse, erguendo a sacola. Tá exagerando, ela respondeu, tentando esconder um sorriso. Só o básico. Prometi que ia ajudar, lembra? Ela deu espaço e ele entrou. Sentaram à mesa da cozinha, tomaram um café ralo e pão com margarina. Durante a conversa, ele soube que ela tinha decidido pedir demissão do restaurante. Eu não aguento mais ficar no mesmo ambiente que ele. Toda hora ele inventa uma desculpa para puxar assunto, perguntar para onde eu vou, com quem eu falo. Tá insuportável. Você precisa sair dali mesmo. E eu posso te ajudar, Ana. Com tudo. Casa, médico, o que for. Ela olhou para ele com cuidado, sem responder de primeira. Eu agradeço, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, quero ficar em paz. Depois, eu vejo o resto. Eduardo assentiu. Não insistiu. Mas antes de sair, contou a ela o que Marcelo descobriu. O Leandro se aproximou de você com um plano. Ele já sabia de mim. Sabia do nosso passado. Ele falou isso para uma ex dele, que estava com uma mulher grávida de um empresário e que ia tirar vantagem disso. Ana ficou parada. O rosto dela foi mudando aos poucos, como se cada palavra que entrava desmontasse um pedaço dela por dentro. Ele sabia? Sabia de tudo, desde o começo. Ela encostou na parede, colocou a mão na barriga e ficou ali, sem reação. Eu fui usada todo esse tempo. Eduardo se aproximou devagar. E ainda dá tempo de sair disso. Mas a gente tem que agir com calma. Se você quiser, eu te ajudo a sair dessa casa, a mudar. E se precisar de proteção, eu conheço advogados que conseguem uma medida rápida. Ana balançou a cabeça, como se tentasse absorver tudo. Ele vai surtar se souber que eu tô saindo. Então a gente não conta. A gente só faz. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois respondeu.
Eu preciso de um tempo para digerir isso. Mas, sim, a gente faz. Eduardo assentiu. E naquele momento, os dois sabiam que tinham virado uma chave. Não era mais sobre passado. Era sobre enfrentar o que vinha pela frente. Juntos. Vanessa já tinha percebido que Eduardo estava distante. Mas o que antes era só desconfiança, virou certeza. Não foi por uma mensagem, nem por uma conversa. Foi por algo muito mais cruel. O silêncio. O tipo de silêncio que só quem já sentiu sabe. O tipo que pesa mais do que qualquer grito. Ele sumiu das redes sociais dela. Parou de curtir, comentar, mandar emoji. Nem as fotos provocativas que ela postava pareciam mais chamar atenção. E isso, para Vanessa, era quase um crime. Na segunda-feira, ela resolveu ir até o apartamento dele. De novo sem avisar. Mas dessa vez, não foi com vinho e taça. Foi com a cara fechada e a paciência zerada. Tocou o interfone. Ninguém atendeu. Insistiu. Nada. Esperou alguns minutos. E de repente, viu o carro dele virar a esquina. Eduardo estacionou e desceu com uma sacola simples na mão. Dessas de farmácia ou mercado. Vanessa nem pensou. Foi direto na direção dele. Aonde você foi? Perguntou seca. Ele travou por um segundo. A expressão dele dizia tudo. Fui pego. Tava resolvendo umas coisas. Respondeu tentando manter a calma. Comprando fralda, é isso? Eduardo soltou o ar, com força. Não respondeu de imediato. Tentou passar por ela, mas Vanessa se colocou na frente. Você acha que eu sou idiota, Eduardo? Não, eu acho que você tá nervosa. E sinceramente eu não tô no clima pra isso agora. Ela riu. Riu alto. Mas era aquele riso que vem antes da explosão. Ah, não tá no clima? Engraçado. Você tava no clima pra voltar correndo pra sua ex-grávida, né? Pra pagar de pai do ano. Mas pra conversar comigo, pra me explicar, pra terminar de verdade, não tá no clima? Eduardo passou a mão no rosto. Vanessa, eu não quero brigar com você. De verdade. Só deixa eu entrar. A gente conversa outro dia. Outro dia? Ela repetiu. Sabe o que eu acho? Eu acho que você não teve coragem de me enfrentar. E agora tá aí, achando que pode sair por cima, de boa, com ar de herói. Só que não é assim que funciona, querido. Eu não sou herói. Nem quero ser. Eu só tô tentando consertar coisas que eu mesmo baguncei. Mentira. Você só quer limpar sua imagem. Pra Ana. Pra... Ela te olhar de novo com aquele olhar de coitadinha. Eduardo endureceu o rosto. Para com isso. Não vou parar. Você usou meu tempo, minha presença, meu corpo, meu nome, e agora age como se nada disso importasse. Como se eu fosse um intervalo até você descobrir que queria voltar para a vida antiga. Ele abriu a porta do prédio. Não disse mais nada. Entrou. Mas Vanessa entrou junto, colada atrás. Você me traiu emocionalmente, Eduardo. E eu não sou o tipo de mulher que engole isso calada. Eu não te traí. Eu só não tava onde eu devia estar. E tô tentando consertar isso agora. Eu sinto muito por você ter se envolvido comigo quando nem eu sabia o que sentia mais. Não, você sente muito porque se sente culpado. Mas relaxa. Você vai sentir mais ainda. Vanessa, por favor. Você me bloqueou nas redes. Você achou que eu ia sumir? Que ia aceitar? Você não conhece nada de mim, Eduardo. Ela virou as costas e saiu. Mas antes de bater o portão, virou e falou mais uma vez. Quer jogar? Limpo com sua ex? Então se prepara, porque eu também sei jogar. 2 dias depois, Eduardo acordou com o telefone tocando sem parar. Era Gustavo, o sócio dele na empresa. Você viu o que tá rolando? Que foi? Entra no Instagram, no da Vanessa. Agora. Eduardo abriu o app. E lá estava. Um vídeo postado no Stories. Vanessa chorando com cara de desespero, dizendo que foi traída, usada, que viveu meses com um homem que mantinha outra mulher nas sombras, e que agora essa mulher estava grávida. Sem citar nomes, mas deixando pistas claras o suficiente para todo mundo saber quem era. Nos comentários, já tinham prints, suposições, montagens. Uma foto dele com Vanessa num evento, ao lado de manchetes tipo Influencer é traída por empresário. Eduardo largou o celular na cama. Sentiu a cabeça pesar. Não era só sobre ele e Ana mais. Agora o mundo estava metendo o dedo. No fim do dia, recebeu uma ligação do assessor de imprensa da empresa. Precisamos alinhar uma resposta. Tá virando assunto. Nos grupos de investimento. A imagem da empresa tá sendo arranhada. Ela vai se queimar também, pode deixar. Isso não vai durar muito. Não é sobre ela. É sobre você. Precisa tomar cuidado com os próximos passos.
Eduardo desligou, passou a mão no cabelo e se jogou no sofá. A bomba tinha explodido, e agora ele precisava lidar com o fogo. Depois da explosão que Vanessa causou nas redes, tudo ficou mais sensível. Eduardo sentia os olhares, os julgamentos, até os que vinham em silêncio. Os funcionários da empresa cochichavam. Os sócios perguntavam com cara de "tô preocupado, mas curioso", e o nome dele começou a pipocar em páginas de fofoca como se ele fosse um ator de novela. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Na quarta-feira, por volta das 6 da tarde, Eduardo recebeu uma mensagem de Ana. Ele descobriu. Apareceu aqui alterado. Preciso falar com você. Ele saiu da empresa sem nem avisar. Foi direto pro bairro dela, com o coração na garganta. Ao chegar, encontrou Ana, sentada na escada da casa, de moletom, com os olhos vermelhos. Não estava chorando naquele momento, mas parecia que tinha chorado bastante. Onde ele tá? Eduardo perguntou ofegante. Foi embora. Gritou, quebrou uma cadeira, chutou a porta. Me chamou de tudo quanto é nome. Disse que eu tava armando com você pra ferrar ele, que eu sou ingrata, que ele devia me deixar sozinha como me encontrou. Ele te encostou a mão? Não, mas ficou perto, gritando na minha cara. Eu achei que fosse fazer. Eduardo sentou do lado dela, passou a mão nas costas dela devagar, respeitando o espaço. A gente precisa te tirar daqui. Isso tá passando do limite. Eu sei. Amanhã mesmo eu arrumo um lugar. Pode ser um flat, um estúdio, qualquer coisa onde você possa ficar longe dele. Seguro. Até a gente conseguir algo melhor. Ana olhou pro lado. Eu não vou mais pro restaurante. Já mandei mensagem pedindo pra saírem com meu nome da escala. Eu não volto mais pra lá. Fez certo. Ficaram alguns segundos em silêncio. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez em muito tempo, confiando de novo. Na manhã seguinte, Eduardo cumpriu a promessa. Ligou para um corretor conhecido, explicou a situação sem dar muitos detalhes e conseguiu alugar um flat pequeno, mas confortável, com segurança, portaria e uma boa localização. Foi buscar Ana de carro. Ela entrou com uma mochila nas costas e uma expressão misturada de alívio e medo. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou. Tenho. Tarde. Demais para ter dúvidas. Ao chegar no flat, ela ficou parada por alguns minutos na entrada. Não dizia nada. Só olhava em volta. Era como se o silêncio daquele lugar fosse mais importante do que tudo. Aqui você tá protegida, Eduardo disse, com a chave na mão. Só você tem acesso. E eu. Ninguém mais. Obrigada. Vai ficar tudo bem agora. Mas não ficou. Na mesma noite, Leandro apareceu na porta da antiga casa de Ana. Não sabia que ela já tinha saído. Foi recebido pela vizinha da frente, uma senhora que adorava dar informações. Ela saiu hoje cedo, com um rapaz alto, de carro. Tirou umas coisas. Parecia de mudança. Leandro fechou a cara. Você viu pra onde ela foi? Não. Só sei que ela saiu com pressa. Ele não respondeu. Só deu meia volta e entrou no carro. Os olhos dele estavam cheios de raiva. No caminho, começou a bater no volante com a mão, como se estivesse tentando controlar alguma coisa que já tinha saído do controle. No dia seguinte, ele foi até o restaurante. Invadiu a sala dos fundos, onde um dos gerentes antigos estava de plantão. Por que tiraram o nome da Ana da escala? Ele perguntou, já com o tom alterado. Porque ela pediu. Disse que não voltava mais. E vocês obedeceram assim, do nada? Ela tá grávida, Leandro. E você... Sinceramente, você anda estranho. Ninguém aqui quer problema. Leandro saiu sem responder. Foi pra casa, ficou andando em círculos e depois começou a mexer no celular. Foi até o perfil de Eduardo. Achou uma publicação antiga de uma festa beneficente, com o nome da empresa. Abriu o perfil da empresa. Achou um número. Ligou. Boa tarde. Eu gostaria de agendar uma reunião com o senhor Eduardo Mota. Assunto pessoal. A secretária respondeu com formalidade. Disse que só agendava mediante e-mail. Tá certo. Ele vai me ouvir. Nem que seja na frente de todo mundo. Desligou com raiva. Aquilo já não era só uma briga de relacionamento. Era guerra. Na cabeça dele, Eduardo tinha roubado tudo. A mulher, o controle, a posição e ele. Não ia aceitar isso calado. Mais tarde naquele dia, Eduardo recebeu uma notificação de tentativa de login não autorizado no painel interno da empresa. Coisa boba, mas estranha. Mandou reforçar a segurança digital. À noite, recebeu uma mensagem de um número desconhecido.
Acha que vai levar tudo sem pagar o preço? Cuidado com o que planta. Ele tirou o print e mandou para Marcelo. Consegue rastrear isso? Vou tentar, mas parece chip descartável. No dia seguinte, enquanto Eduardo levava Ana pro pré-natal no posto, viu um carro seguindo o deles por mais de 10 minutos. Era um modelo antigo, vidro escuro, sem placa da frente. Ele mudou de rota, fez um retorno inesperado. O carro hesitou, depois seguiu reto. O que foi? Ana perguntou. Nada, só um cuidado. Ela percebeu, mas não falou nada. Mais tarde, Eduardo ligou para um advogado. Preciso saber o processo para solicitar uma medida protetiva. É para uma mulher grávida que está sendo perseguida pelo ex-companheiro. Entendi. Precisa de uma ocorrência, uma prova mínima. Mensagem, foto, áudio, algo assim. Eu tenho, e posso conseguir mais. Me manda tudo. Quanto antes, melhor. Eduardo desligou e pensou com firmeza. Dessa vez, ele não ia esperar a bomba estourar para agir. Era por volta das 8 da manhã quando Ana acordou com uma sensação estranha no peito. Não era enjoo, não era cansaço, era uma inquietação, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Tentou ignorar, se levantou devagar e foi preparar um café simples. Pegou o celular, abriu o calendário da gestação e viu que faltavam só 5 semanas. O bebê já mexia bastante. Às vezes doía, mas ela gostava de sentir. Era como se dissesse: "Tô aqui." Enquanto comia um pão com manteiga em silêncio, o interfone do flat tocou. Ela foi até lá, apertou o botão com cuidado. "Alô? Bom dia, aqui é da portaria. Tem um entregador querendo subir. Diz que é da farmácia. Não pedi nada hoje. Tá com uma sacola e disse que é pra dona Ana. Só desce se autorizar." Ana hesitou. Perguntou o nome do entregador. O porteiro disse que ele não quis dizer. Só dizia que era entrega rápida, de confiança. Na mesma hora, o sinal acendeu dentro dela. Desligou o interfone e ligou pro Eduardo, na hora. "Tem alguém aqui dizendo que é entregador, mas eu não pedi nada. Não tô gostando disso. Não desce. Tranca a porta agora. Fecha todas as janelas. Tô indo aí. Você acha que..." "É o Leandro." Ela ficou com o celular na mão, o coração disparado. Andou até a porta, trancou, de novo, mesmo já estando fechada. Correu e fechou a varanda. Puxou a cortina, apagou as luzes. Sentou no chão da sala com as mãos na barriga. 20 minutos depois, Eduardo chegou. Entrou direto, com o rosto tenso. Ele estava aqui. O porteiro não deixou subir, mas ele tentou. Usou outro nome. Sorte que o porteiro é esperto. E agora? Agora a gente age. Enquanto isso, lá embaixo, Leandro já tinha ido embora. Tinha ficado do outro lado da rua por quase 1 hora, encostado no carro, de boné e óculos escuros, observando. Quando viu que Eduardo chegou, saiu de fininho. Mas ele viu. Viu os dois juntos. Viu a forma como ela abriu a porta para ele, e aquilo acendeu ainda mais o fogo por dentro. No fim da tarde, Eduardo saiu para resolver um assunto no escritório e deixou Ana no flat com tudo trancado. Ela estava na sala, assistindo um documentário qualquer, tentando se distrair, quando ouviu um barulho seco vindo da parte de trás. Tipo algo batendo. Ficou em silêncio, tentando ouvir de novo. Aí veio outro barulho, mais forte. Se levantou devagar, com os pés no chão como se estivessem pisando em vidro. Chegou perto da janela da cozinha e espiou pela lateral. Viu uma sombra. Alguém tentando mexer na grade de ventilação lateral do prédio. O coração dela disparou. Correu pro celular, ligou para Eduardo. "Ele tá aqui. Tá tentando entrar pelos fundos. Eu vi. Tranca tudo. Liga pra polícia agora. Eu tô voltando." Ela desligou e ligou pro 190. Enquanto falava com a atendente, ouviu um estalo forte vindo da varanda. Alguma coisa quebrou. Gritou ao telefone. "Ele tá tentando arrombar." A atendente pediu que ela se mantivesse calma, que a viatura já estava a caminho. Mas Ana já não conseguia mais pensar direito. O corpo tremia, a respiração estava curta, a barriga apertava. O medo era tão grande que parecia que o ar tinha sumido. Ela pegou uma cadeira, encostou na porta da varanda, pegou uma chave de fenda que estava jogada na bancada da cozinha e segurou com as mãos trêmulas. Sentou no chão, no canto da sala, protegendo a barriga com os braços. Chorava baixinho, sem barulho. 5 minutos depois, ouviu a sirene. Leandro ouviu também.
Saiu correndo pelos fundos, pulou um muro baixo e desapareceu. A polícia subiu logo em seguida, arrombou a porta principal do prédio e entrou no flat com o porteiro. Quando encontraram Ana, ela estava sentada no chão, pálida, com a mão na barriga. "Eu tô com dor. Tá doendo." Foi a única coisa que ela conseguiu dizer. Levaram ela direto pro hospital mais próximo. Eduardo chegou logo depois, já com o rosto coberto de suor. Quando entrou no quarto e a viu deitada na maca, segurando a barriga, ficou paralisado. "Ela vai ficar bem?" perguntou pro médico. A gente controlou. Foi uma contração forte por estresse, mas ela precisa de repouso absoluto agora. Sem sustos, sem tensão. Qualquer nova crise pode antecipar o parto. Eduardo segurou a mão dela. Ana olhou para ele com os olhos marejados, exausta. "Ele tentou entrar, Eduardo. Ele ia conseguir. Se você não tivesse me tirado daquela casa..." Ele apertou a mão dela com mais força. "Nunca mais ele vai chegar perto. Eu prometo." E naquele momento a promessa não era só para ela. Era pro bebê também. Porque a partir dali, não era mais só uma disputa. Era questão de segurança, de sobrevivência. E Eduardo não ia deixar passar. Depois daquela madrugada no hospital, tudo mudou. Ana ficou em observação por 2 dias, tomando soro, fazendo ultrassom, sendo examinada por médicos que falavam baixo, como quem anda em ovos. A recomendação era clara: nada de susto, nada de esforço. Repouso total. O bebê estava bem, mas qualquer emoção forte podia mudar tudo. Ela não podia nem subir escada, muito menos lidar com gente descontrolada. Eduardo dormiu no sofá da salinha de acompanhante, com a blusa servindo de travesseiro e o celular carregando no bolso. O tempo todo ele checava as câmeras do flat pelo aplicativo no celular. Depois da invasão, contratou uma empresa de segurança para instalar tudo: alarme, sensores de movimento, câmeras internas e externas. Só assim ele conseguia respirar. Quando Ana teve alta, ele insistiu que ela ficasse num lugar ainda mais seguro. Alugou um outro flat, num prédio com segurança reforçada, com entrada por reconhecimento facial. Dessa vez, nem o número do apartamento era informado para entregadores. Ninguém sabia onde ela estava, exceto ele, Marcelo e o advogado. Leandro sumiu. Depois da tentativa frustrada de invasão, a polícia foi atrás, claro. Eduardo registrou o boletim. A Ana assinou a denúncia, entregaram os prints, os áudios, tudo. O caso foi para frente. Mas quando os oficiais foram atrás dele no antigo endereço, ninguém abriu. Casa vazia, portas trancadas. Nenhum vizinho viu nada. Parecia que ele tinha evaporado. No restaurante, a gerência disse que ele tinha sumido sem dar aviso. Pegou a mochila no fim do expediente e nunca mais voltou. O celular desligado. O número que mandou mensagem para Eduardo também já não existia. Nem sinal. "Isso não é bom", disse Marcelo, durante uma conversa por videochamada. "Quando um cara como ele desaparece desse jeito, é porque tá armando. Você acha que ele pode tentar de novo? Não agora. Ele sabe que a polícia tá no radar. Mas quando baixar a poeira, pode." Ana ouviu a conversa sentada, com as pernas cobertas por uma manta. Não disse nada. Só mexia o dedo devagar sobre a barriga, como se tentasse acalmar o bebê com um carinho mudo. Na segunda-feira seguinte, Eduardo foi ao fórum com o advogado. Entraram com o pedido de medida protetiva. A juíza analisou o caso e, por causa da gravidez e do histórico de ameaça, decidiu aprovar com urgência. Leandro, onde quer que estivesse, agora estava legalmente proibido de chegar perto de Ana ou de Eduardo. Qualquer tentativa poderia levá-lo preso na hora. Mas mesmo com tudo isso, o medo não saía do peito. Ana fingia que estava bem. Assistia filmes, fazia crochê, lia livros de maternidade, tomava suco e conversava, com a barriga como se tudo estivesse calmo. Mas às vezes, no meio da tarde, olhava pela janela por longos minutos, sem falar nada. À noite, tinha dificuldade para dormir. Acordava com qualquer barulho e mantinha uma mala pequena perto da porta, com documentos e roupinhas do bebê, caso precisasse sair correndo. Eduardo fazia o que podia. Ia lá todos os dias. Às vezes para levar comida, às vezes só para ficar em silêncio do lado dela. Comprou um tapete para ela fazer alongamento, instalou um purificador de água, trouxe um abajur que ela gostava e até montou um bercinho improvisado no canto do quarto.
Pequenos gestos que diziam, sem precisar de discurso: você não tá mais sozinha. Mas ainda assim, o sumiço de Leandro era como uma sombra no fundo da sala. Ele podia não estar ali, mas era como se estivesse o tempo todo espreitando, só esperando uma brecha. Marcelo continuava tentando rastrear algum sinal dele. Entrava em fóruns, grupos, perfis antigos. Nada. Pode ser que ele tenha fugido, disse num dos áudios que mandou. Ou pode ser que esteja esperando o bebê nascer. Esses caras às vezes somem só pra voltar quando acham que tem algum poder de novo. Eduardo ouvia os áudios e sentia o sangue ferver, mas disfarçava na frente da Ana. Não queria jogar mais peso em cima dela. A única pessoa que parecia ter alguma pista era Mariana, a ex do Leandro que ajudou no início das investigações. Ela mandou mensagem dizendo que uma amiga tinha visto alguém parecido com ele num bairro, afastado, trabalhando num lava-jato clandestino. Eduardo passou a informação para a polícia, que disse que ia checar. Mas os dias passavam, e nenhuma confirmação. No meio de tudo isso, a barriga da Ana crescia. O bebê chutava cada vez mais forte, e cada chute era um lembrete de que o tempo estava passando. O nascimento estava próximo. E se Leandro aparecesse justo nessa hora, tudo podia desandar. Eu tenho medo dele aparecer no hospital, Ana disse uma noite, enquanto os dois viam TV no volume baixo. Eu também pensei nisso, mas a gente vai se preparar. Já tô falando com a segurança do hospital. Eles vão colocar observação no andar da maternidade. Só entra quem tiver autorização. Eu só queria que isso acabasse. Vai acabar. Ela olhou pra ele, com um cansaço profundo no olhar. Será? Ele pegou a mão dela devagar. Eu tô aqui, e não vou sair. A promessa agora era mais pesada do que nunca, porque o silêncio de Leandro era só isso, um silêncio. E o silêncio às vezes assusta mais que qualquer grito. Era uma terça-feira abafada. A previsão dizia chuva, mas o céu seguia cinza, parado. Ana acordou com aquela sensação de pressão no peito de novo. O bebê se mexia como se soubesse que alguma coisa estava prestes a acontecer. O relógio marcava 9h42. Ela já tinha tomado café, feito os exercícios de respiração indicados pelo médico e estava sentada na poltrona nova, com as pernas esticadas sobre uma almofada. Tudo parecia normal, mas dentro dela não estava. Eduardo tinha saído cedo para resolver uma reunião da empresa. Ia passar no mercado depois e voltar no início da tarde. Mandou mensagem. Quer mais suco de uva integral ou tá enjoando já? Ela respondeu com um coração, tentando fingir que estava tudo tranquilo. Mas por dentro, a cabeça dela girava com uma lista infinita de possibilidades. E todas levavam ao mesmo nome, Leandro. A polícia ainda não tinha achado nada. Marcelo também não. O número dele continuava desligado, mas a intuição da Ana avisava. Ele não tinha ido embora. Só estava esperando. Só não sabiam o quê. Por volta das 11h20, o interfone tocou. Ela se aproximou com cuidado, como sempre fazia. Olhou pelo olho mágico, depois apertou o botão. Alô? Silêncio. Quem é? Mais silêncio. Ana franziu a testa. Apertou de novo o botão de escuta. E aí veio um barulho baixinho. Um som distorcido, chiado. E uma voz arrastada, reconhecível, gelada. Achei você. A mão dela tremeu. Não era dúvida. Era ele. A voz era mais baixa, mas era a mesma. Leandro. Ela largou o interfone e recuou como se tivesse levado um choque. A respiração falhou. Correu até o celular e ligou direto para Eduardo. Ele tá aqui, Eduardo. Ele tá aqui. Ele falou no interfone. Disse que me achou. Tô indo agora. Tranca tudo. Não atende mais nada. Liga pro 190. Eu tô tremendo. Respira. Fecha tudo. Eu chego em 10 minutos. Enquanto falava com a polícia, Ana andava de um lado pro outro, tentando controlar o pânico. Colocou uma cadeira na frente da porta, travou o trinco. Extra. Abaixou todas as cortinas. A barriga parecia mais pesada do que nunca. As contrações leves voltaram. Justo agora. Só ele, Ana e Marcelo. Quando ela entrou, olhou em volta e disse a primeira coisa que veio à mente. Parece seguro. É seguro. Ela caminhou até o quarto e viu que ele já tinha montado um colchão, deixado travesseiros, lençóis limpos, até um pote com bolachas no criado mudo. Você tá me protegendo demais. Porque você vale demais. Mesmo assim, eu não queria estar nessa situação. Eu também não. Mas já que estamos, vamos vencer ela juntos. Ela sorriu fraco, cansada,
mas com os olhos mais vivos do que nos últimos dias. Naquela madrugada, Ana dormiu. Pela primeira vez em semanas, dormiu direto, sem pesadelos, sem acordar assustada. E Eduardo, sentado no sofá, com uma manta nas pernas e o celular na mão, vigiava a câmera de segurança do portão como se fosse o único trabalho da vida dele. Mas ele não sabia que, a poucas ruas dali, num posto velho com poucas luzes, um homem de boné, capuz e cicatriz na sobrancelha enchia um copo de café fraco, olhando o celular sem piscar. Na tela, uma foto antiga de Ana. Ao lado dela, o nome do bebê, rabiscado com uma caneta num papel sujo. Leandro estava de volta, e não tinha vindo só para assustar. Era madrugada, quase 3 da manhã. A cidade estava em silêncio, só o som de uns cachorros ao longe e o zumbido fraco dos postes. Dentro da casa tudo parecia calmo. Eduardo dormia no sofá, meio torto, com a TV ligada em volume baixo e o celular na mão. Ana estava no quarto, deitada de lado, abraçando o travesseiro entre as pernas. Já não conseguia dormir direito fazia semanas, mas naquela noite, o corpo dela tinha decidido que era hora. Ela acordou com uma dor aguda no baixo ventre, forte, seca, diferente das outras contrações leves. Era como se algo tivesse puxado ela por dentro. Sentou devagar, tentando respirar fundo. A mão foi direto para a barriga, que estava dura como uma pedra. A dor voltou, mais forte. Sentiu um calor subir pelo rosto. Ficou parada por 1 minuto, esperando passar. Quando passou, se levantou e andou até o banheiro. No caminho veio outra contração, mais intensa. Precisou segurar na parede. "Eduardo!" ela gritou. Ele acordou na hora. Sentou no sofá com os olhos arregalados, tropeçou no cobertor e correu até o quarto. "O quê? Tá tudo bem?" Ana estava encostada na cômoda, suando frio. "Tá vindo. Acho que é agora. Tem certeza?" Ela olhou para ele com um olhar que não deixava dúvida. "Tô com dor há quase 10 minutos. Já deu 3 contrações. E..." Ela fez uma pausa. "Acho que minha bolsa estourou." Eduardo sentiu o corpo congelar por 1 segundo. Depois começou a agir. "Tá, calma. Vamos pro hospital. Eu não consigo nem andar direito. Eu te levo." Ele correu, pegou a mala dela, os documentos, a bolsa do bebê, a chave do carro. Voltou e a ajudou a vestir uma roupa leve. Ana tentava segurar a dor, mas a cada contração ficava mais difícil. Saíram com pressa. O céu ainda escuro, sem barulho de nada. Entraram no carro e Eduardo acelerou pelas ruas ainda vazias. "Tá tudo bem. Vai dar certo." Ele repetia, mais para ele do que para ela. No hospital, já tinham deixado tudo avisado. Quando chegaram, uma enfermeira já esperava na porta. "É a Ana, né? Pode deixar que a gente cuida dela." Ela foi levada direto para a triagem. Eduardo ficou na recepção, com o coração disparado e as mãos suadas. Ficava andando de um lado para o outro, olhando o relógio, mandando mensagem para o médico que já estava a caminho. Depois de uns minutos, a enfermeira voltou e disse: "Tá com 7 de dilatação. Vai direto para a sala de parto. Quer acompanhar?" "Claro." Colocaram touca, avental, máscara nele. Ele entrou na sala e viu Ana deitada, já com a roupa do hospital, pálida, mas com os olhos firmes. "Chegou a hora", ela disse, e ele segurou a mão dela. A sala era fria, cheia, de luz. Médicos e enfermeiras andavam de um lado para o outro com calma, mas com ritmo. O médico entrou, cumprimentou os dois e explicou rápido: "Vai ser parto normal. O bebê tá bem, encaixado. Só precisa da sua força, Ana." A cada contração, ela apertava a mão de Eduardo com força. Ele ficava do lado, suando, falando baixo no ouvido dela: "Tô aqui. Tô com você. Tá indo bem." O tempo parecia não passar. A respiração dela ficava mais curta, mais ofegante. A força que fazia era absurda. Eduardo nunca tinha visto aquilo. Era dor, esforço, coragem, tudo junto. Era a vida nascendo ali, do jeito mais intenso possível. "Mais uma, Ana. Vai", disse o médico. Ela gritou, empurrou com toda a força do corpo. E então, o choro. O primeiro choro. Alto, forte, limpo. O médico levantou o bebê, ainda cheio de vida e sangue e calor. Eduardo travou. Os olhos se encheram na hora. Não conseguia falar nada. Só olhava. Só sentia. É um menino. Saudável. Forte. Já chegou gritando, viu? Colocaram o bebê no colo da Ana. Ela chorava também, mas era um choro diferente. De alívio.
de amor, de tudo junto. Ela olhou pro filho, depois pro Eduardo. Ele é lindo, ele é tudo. Ficaram ali por alguns segundos, os três, unidos de um jeito que nenhuma palavra do mundo conseguiria explicar. Depois que limparam o bebê, mediram, pesaram, enrolaram num paninho azul claro, o entregaram pro Eduardo. Ele segurou como quem segura o próprio mundo. A respiração dele mudou, o olhar dele mudou. Era como se tudo fizesse sentido. Ali, bem-vindo, cara, ele sussurrou. Você não tem ideia do quanto a gente esperou por você. E o bebê sorriu. Ou talvez fosse só um reflexo. Mas para eles, era como se ele tivesse entendido tudo. O bebê dormia no bercinho de acrílico transparente, enrolado numa manta azul e com o rostinho calmo. Eduardo não conseguia parar de olhar. Sentado ali, na cadeira ao lado da cama da maternidade, ele se pegava sorrindo sozinho. Vez ou outra colocava a mão perto do berço, sem nem encostar, só para sentir a presença dele. Ana, cansada, mas bem, estava deitada, com os olhos fechados, tentando descansar. O parto tinha sido há 2 dias. Tudo correu bem. O bebê nasceu saudável, sem nenhuma complicação. Eles ainda não tinham decidido o nome. Tinham algumas ideias, mas Ana queria esperar mais um pouco, olhar bem pro rostinho dele e ter certeza. Mas no fundo, havia uma coisa pendurada entre eles. O teste. Era algo que eles não falavam o tempo todo, mas sabiam que estava ali. Era como um envelope, fechado em cima da mesa que ninguém tinha coragem de abrir. Não por medo do conteúdo, mas pelo peso da resposta. Porque depois dele, não ia ter mais espaço para dúvida. E uma vez que a verdade saísse, tudo mudaria. Na manhã do 3º dia, a enfermeira entrou no quarto com um sorriso. Bom dia, casal. Dormiram bem? Ana abriu os olhos devagar. Fez que sim com a cabeça. Eduardo também respondeu com um sorriso cansado. Tenho uma informação para vocês. O laboratório deixou aqui. O resultado chegou. Ela tirou um envelope branco do bolso e colocou em cima da mesinha ao lado da cama. Tá lacrado. Só vocês podem abrir. E saiu, deixando um silêncio pesado no quarto. Ana olhou para o envelope. Eduardo também. Quer abrir agora? Ele perguntou. Não sei. Ela respondeu sincera. Eu não tenho medo da resposta. Sinceramente, o que eu senti desde o primeiro dia em que te vi grávida só aumentou. Não sei explicar. É uma coisa aqui dentro. Um tipo de certeza que não precisa de papel. Mas a gente precisa ter esse papel para fechar essa parte, para não deixar margem. Eduardo respirou fundo, pegou o envelope com cuidado e o colocou nas mãos dela. Abre você. Ana olhou para o bebê dormindo, depois para o envelope, rompeu o lacre devagar, como quem abre um presente e não uma verdade. Tirou a folha de dentro, leu em silêncio. Os olhos não mudaram. Ela continuou olhando fixo. Depois de alguns segundos, estendeu a folha para o Eduardo. Ele leu rápido. Compatibilidade genética. 99,999%. O coração acelerou, mas o que sentiu não foi surpresa. Foi alívio. Foi confirmação. Foi como ouvir em voz alta algo que o coração já gritava. Eduardo sorriu. Se levantou, foi até o bercinho e ficou olhando para o filho. Eu sabia. Desde o começo, Ana também sorriu, mas com lágrimas nos olhos. Eu também, no fundo, sempre soube. Só tinha medo de acreditar demais. Não precisa mais ter medo. Ele pegou o bebê com cuidado, encostou no peito e voltou até a cama. Sentou-se ao lado dela. Agora a gente tem nome. Tem? Tem. Rafael. Ana riu baixinho. Você escolheu antes de mim? Não. Ele que escolheu. Olha a cara dele de Rafael. Ela olhou pro filho nos braços dele e sorriu. Combina. Eduardo olhou para ela com um carinho diferente. Não era mais dúvida, nem culpa, nem passado. Era começo. Verdadeiro. Simples. Como deveria ter sido desde o início. Ana, eu não quero só ser pai do Rafael. Eu quero estar do teu lado. Por inteiro. Cuidar de vocês dois. Não por obrigação, mas porque eu amo vocês. Ela não respondeu de imediato. Encostou a cabeça no ombro dele e ficou em silêncio. A resposta dela estava ali, no jeito que olhou, no jeito que confiou. E Rafael, no colo do pai, dormia tranquilo, como se já soubesse de tudo. Vanessa não conseguia engolir a forma como tudo tinha acabado. Não era só pelo Eduardo ter saído da vida dela de um jeito seco. Era pela sensação de ter sido trocada, de ser esquecida. E o pior, ignorada. O silêncio dele doía mais que qualquer término. Ela se sentia humilhada, principalmente agora,
vendo os boatos ganhando força na internet, com gente elogiando o renascimento do empresário que largou tudo para viver um amor verdadeiro e ser pai. Para ela, aquilo era uma piada. Eduardo parecia ter saído como o herói da novela. E ela virou a ex-surtada que foi esquecida por um cara de terno e uma ex-namorada grávida. Os seguidores até aumentaram depois do escândalo, mas os convites para campanhas, publis e eventos começaram a minguar. Marcas diziam que ela precisava se reposicionar, que a imagem dela estava confusa. Confusa uma ova, ela resmungava em voz alta, andando de um lado para o outro na sala. Sabe o que é confuso? O cara some, engravida a ex e ainda sai de vítima. Ela abriu o notebook, fuçou pastas antigas, até encontrar um vídeo. Era antigo, do começo do namoro. Eduardo e ela numa conversa de bastidor, sem saber que estavam sendo gravados por um cinegrafista de uma campanha. No meio da conversa, Eduardo dizia: "Esse projeto social é só imagem. A gente gasta pouco e ainda parece generoso. É a mágica do marketing emocional." Vanessa pausou, sorriu de lado. Ali estava sua arma. Ela pegou o vídeo, cortou só a parte que interessava, colocou uma legenda provocativa. "E esse é o homem que dizem ser exemplo de generosidade. Sabem de nada." Em poucos minutos, estava postado no perfil dela com 2 milhões de seguidores. Não marcou Eduardo, mas não precisava. Os comentários começaram a pipocar rápido. Chocado. Sabia que era tudo fachada. A máscara caiu. Onde está o vídeo completo? Esse povo milionário é tudo igual. O assunto explodiu. Ganhou páginas de fofoca, começou a circular em grupos de WhatsApp de empresários, investidores, até jornalistas. Em menos de 3 horas, o vídeo já tinha sido replicado em 10 perfis grandes. Eduardo estava no hospital, no quarto da maternidade, quando Marcelo mandou a mensagem: "Você viu o que saiu? Tô te mandando o link." Ele clicou. O vídeo rodou. O estômago virou na hora. Sentiu o sangue subir, o rosto esquentar. Ana percebeu na hora. "O que foi?" Ele mostrou o vídeo. Ela assistiu em silêncio. Depois olhou para ele com o rosto tenso. "Isso vai te afetar?" "Vai. Já tá afetando." O celular tocou. Era Gustavo, o sócio da empresa. "A gente precisa conversar. Hoje. Você sabe que isso pode complicar muita coisa, né?" "Eu sei. Tô indo pra aí." Eduardo se virou pra Ana. "Eu vou resolver isso. E volto rápido. Qualquer coisa me liga." Ela segurou o braço dele antes que ele saísse. "Vai tranquilo. Eu confio em você." Na sede da empresa, o clima era de urgência. A sala de reunião estava cheia. Gustavo, 2 advogados, uma assessora de imprensa. "A gente precisa decidir agora. Responde ou ignora?" "Responder", Eduardo disse sem pensar. "Isso é corte fora de contexto. É um vídeo antigo, privado, que ela postou por vingança. Mas é você falando. A imagem é sua. E o que você diz pega mal. Parece que você monta projeto social para se promover. Naquele dia a gente tava num papo entre amigos, num bastidor. Eu tava criticando exatamente esse tipo de atitude. Ela cortou e usou do jeito que quis. Então vamos mostrar isso. Tem o vídeo inteiro?" Eduardo olhou para Gustavo. Os dois lembraram da gravação. "Tem. Tá nos arquivos da agência. A gente tem que pegar o vídeo inteiro e postar." No mesmo dia, a assessoria soltou uma nota oficial. A verdade foi explicada com prints, vídeo completo, depoimentos e um recado direto. Atitudes isoladas, editadas de forma maldosa, não refletem o trabalho real que vem sendo feito. Vanessa leu o comunicado enquanto fazia as unhas num salão caro da Zona Sul. Riu sozinha. "Acha mesmo que vai escapar, Eduardo?" Disse baixinho. "Eu ainda tenho mais." Ela abriu outra pasta no computador. Tinha prints de conversas antigas, áudios e vídeos que guardou ao longo do tempo. Alguns podiam não significar nada. Outros, dependendo de como fossem cortados, podiam incendiar. Mas o que ela não sabia é que estava sendo observada. Marcelo, que já desconfiava dela desde a postagem, havia começado a monitorar os passos dela discretamente. Contratou um programador para checar os rastros digitais da Vanessa. E naquele mesmo dia, descobriu uma troca de mensagens entre ela e um contato suspeito. Um nome que Eduardo conhecia bem: Douglas, o irmão de Leandro. Marcelo ligou para Eduardo à noite, com a voz pesada. "Eu tenho quase certeza que Vanessa e o irmão do Leandro estavam em contato nas últimas semanas. E não era só papo. Você tá dizendo que ela tá envolvida com ele?"
Tô dizendo que talvez os dois estejam jogando juntos. Eduardo olhou pela janela do quarto da maternidade. A cidade lá fora parecia calma, mas dentro dele, tudo borbulhava. Vanessa não tinha feito só um ataque por ego. Ela tinha acendido uma bomba. E agora, tudo podia explodir. Era sábado à tarde. O céu estava nublado e uma garoa fina caía sobre a cidade. Eduardo estava no carro com Marcelo, voltando da delegacia. Depois das mensagens rastreadas, os dois entregaram tudo o que tinham. Prints, áudios, IP dos acessos e até a tentativa de movimentação de uma conta falsa que Vanessa e Douglas usavam para desviar dinheiro de uma doação que supostamente seria para o projeto infantil que Eduardo patrocinava. Eu ainda tô tentando entender como ela teve coragem de se meter com o irmão do Leandro, Eduardo disse, olhando pela janela. Ela não estava com ele. Ela estava usando ele. Douglas queria dinheiro. Ela queria vingança. Cada um pegou o que queria. E agora? Agora a polícia vai atrás dos dois. Já tem mandado em aberto pro Douglas. E a Vanessa pode ser chamada para depor a qualquer momento. Vão abrir inquérito. Eduardo passou a mão no rosto, cansado. A cabeça dele estava cheia. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ana ainda estava se recuperando em casa com o Rafael. Ele tentava manter tudo sob controle, mas sabia que a situação ainda estava longe de terminar. Mais tarde, já em casa, Eduardo foi até o quarto onde Ana dormia, com o bebê. Ficou parado na porta por alguns minutos. Rafael dormia tranquilo, com o bracinho esticado. Ana também. Parecia em paz. O celular dele vibrou. Era Marcelo de novo. Preciso te mostrar algo. Urgente. Entra no link abaixo, mas não reaja ainda. Eduardo clicou. Era uma transmissão ao vivo. Vanessa, no carro, falando com um tom calmo, maquiada, o cabelo preso, óculos escuros no topo da cabeça, e dizendo coisas que pareciam roteirizadas. Eu quero contar tudo de uma vez, porque a verdade vai aparecer de qualquer jeito. Sim, eu tive um envolvimento com Douglas, irmão do Leandro. Sim, eu postei aquele vídeo de propósito. Sim, eu estava magoada. Mas eu não sou criminosa. Eu só fui usada. Eu recebi ameaças. Eu fiquei com medo. Ela fazia pausas dramáticas. Fingia emoção. Eu achei que fosse controlar a situação, mas tudo saiu do meu controle. E agora eu tô aqui, porque eu não aguento mais mentir. Eu me arrependo. De tudo. Eduardo apertou o celular com força. Aquilo não era um pedido de desculpa. Era estratégia. Pura encenação. Ela estava jogando para se limpar antes da polícia bater na porta. Mas o que ela não sabia era que a polícia já estava assistindo também. Naquela mesma hora, agentes do setor de crimes cibernéticos cruzavam as informações. O nome dela já estava na lista dos investigados. E Douglas, sumido, até que chegou a ligação. Achamos o Douglas. Marcelo avisou Eduardo no mesmo minuto. Douglas foi encontrado num galpão velho, no bairro do Cangaíba, Zona Leste. Estava escondido com 2 celulares, um notebook e vários documentos falsos. Ao ser preso, tentou fugir, mas escorregou na hora de pular um portão. Caiu feio, deslocou o ombro. Foi algemado no chão, gritando de dor. E dentro do notebook dele, acharam mais do que prints. Tinha um plano, um documento detalhado de como ele e Vanessa pretendiam desviar fundos do projeto social de Eduardo. O nome de Vanessa estava lá, literal. Várias vezes. Conversas, transferências, tudo. No dia seguinte, Vanessa foi intimada. Ela apareceu de roupa simples, óculos escuros e cabelo preso num coque. Chorou na frente das câmeras. Disse que era inocente. Disse que só queria acabar com o silêncio. Mas dentro da delegacia, a história era outra. A máscara caiu. Não teve como negar os dados. Não teve como sair. Saiu de lá direto para uma cela temporária. Eduardo soube da notícia enquanto trocava a fralda do Rafael. Olhou para o filho e sorriu. Aquele sorrisinho meio sem força, mas sincero. A justiça tá vindo, meu filho. Tá vindo devagar, mas tá vindo. 2 dias depois, a imprensa soltava a manchete. Ex de empresário é presa por envolvimento em esquema de difamação e tentativa de golpe com irmão de criminoso foragido. Os comentários mudaram de tom. O nome de Eduardo foi limpo. Os patrocinadores voltaram. A empresa recuperou o prestígio. Mas nada disso importava mais do que o que ele tinha agora. Ana, Rafael e a paz. Leandro, ao saber da prisão do irmão e da Vanessa, tentou fugir para outro estado. Mas foi parado numa blitz, com documento falso,
E um carro roubado. Foi preso também. Com ele, encontraram um caderno onde ele anotava tudo. Nome da Ana, endereço do hospital, número da placa do carro do Eduardo. Quando Eduardo leu esse relatório da polícia, ficou em silêncio. Depois, agradeceu por cada segundo que Ana e Rafael estavam bem, porque tinha sido por pouco, muito pouco. Numa manhã de sol, semanas depois, Eduardo levou Ana e o filho para um parque tranquilo, fora da cidade. Os três sentaram, numa toalha xadrez, com frutas e brinquedinhos de bebê ao redor. Você lembra do dia em que tudo começou? Ana perguntou. Lembro. Restaurante. Você de uniforme, grávida. Eu travado. E agora? Agora tá tudo certo. Agora eu sei o que importa. Ela sorriu. Rafael deu um gritinho e chutou as perninhas. Era isso. Fim da guerra. Começo de tudo.